Rodrigo Pastana é o nosso convidado na Bola Não Para. Eu vou até aceitar o convite para a gente dividir a tela. Tudo certo, tudo ótimo. Cuidado aqui na nossa live desta segunda-feira. Guardar, só aceitar a conexão com o Rodrigo, nosso convidado, gentilmente atendendo. Rodrigo! Tudo bem, Fred? Boa noite. Tudo bem, Boa você? noite a Boa todos noite. aí. Legal, prazer recebê-lo aqui na nossa live. Obrigado por atender o nosso convite. Conquistamos em Curitiba, né, a movimentação, eu sei que o Coxa já voltou a treinar, mas conquistar aí essa parte do futebol, até porque a prefeitura teve medidas na cidade, né, na capital, em Curitiba, em relação à questão de saúde. O Curitiba treina na região metropolitana, mas conquistar nesse momento, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado por atender a gente. Primeiro, muito obrigado também a você. Muito bacana seu programa, né, que diversifica um pouco dos entrevistados. Eu já vi aí entrevistas com pessoas da arte, da economia, políticos, então isso é muito bacana, é difícil ter um programa assim. A gente está numa condição aqui diferente, né, Fred, que as coisas estavam controladas, mas é claro que com o frio a região sul começa a ter alguns problemas, e ontem a secretária municipal da saúde, a doutora Márcia, solicitou e orientou para que algumas flexibilizações no comércio, na indústria, nos próprios shoppings acontecessem. E dentro desse decreto foi colocado clubes sociais e esportivos, mas depois, em conversa com a própria secretária, ela entendeu que nós temos protocolos a seguir, que esses protocolos são seguros, e ela permitiu que nós treinássemos. Nós, o Curitiba, na verdade, o CT do Curitiba está em Colombo, né, numa cidade Sim. na região metropolitana. E lá, na verdade, a prefeita sugeriu que continuasse da forma como estava. Não foi feito nenhum decreto novo de proibição ou de restrição aos treinamentos, e nós continuamos treinando. Já faz mais ou menos um mês que nós continuamos treinando da forma como está no nosso protocolo, de forma gradual, com 4 ou 5 atletas por período, um período aí que vai de 40 a 40 minutos, de 40 a 45 minutos. Mas, enfim, a vida segue. Eu acho que nós temos que lidar com esse novo mundo. Esse novo mundo aí pode perdurar por 1 ano e meio, 2 anos, sabe-se lá quando que nós vamos ter remédio ou vacina. Então nós precisamos aprender a lidar com isso, com essa dificuldade, e é dessa forma que nós estamos tentando viver da melhor maneira possível, mantendo jogadores, funcionários e colaboradores empregados, que eu acho que essa é a grande preocupação atual no Brasil. Com certeza. O Curitiba teve que fazer alguma adequação de corte de funcionários, Rodrigo? Como que foi? Como que o Curitiba em geral, né, o clube em geral, tratou esse assunto, em virtude até das suspensões de atividades de clube, não só do futebol? Fred, na verdade, num primeiro momento, nós tínhamos algumas demissões por fazer, nós acabamos concretizando, tá? Foram mais ou menos 15 funcionários que já havia uma programação de demissões no clube. Logo em seguida, nós suspendemos o contrato de 60 funcionários que trabalham em dias de jogos e trabalham no estádio, muito no match day mesmo, e adotamos também a redução de 25% dos funcionários da comissão técnica e atletas profissionais. Essa foi a primeira alternativa. Ela talvez não seja o suficiente se nós não voltarmos a competições oficiais nos próximos 60 dias, mas por enquanto o clube, capitaneado pelo nosso presidente, pelo Samir Namur, está tentando manter os empregos de todas essas pessoas. Na verdade, nós temos 380 funcionários no total, e nós estamos tentando manter através das medidas provisórias que foram as soluções que o governo nos deu. Sim, e até porque aqui em São Paulo também a gente está vivendo isso, né, e os clubes estavam muito otimistas que, por exemplo, hoje seria o início dos treinamentos físicos, né, em CTs, né, mas tiveram uma reunião na quinta-feira na Prefeitura de São Paulo, não houve um aceno ainda positivo para isso, deixaram a cara da vigilância sanitária, e ainda não há uma autorização para que aconteçam os treinos, então está todo mundo meio de stand-by. E vocês já estão treinando, né? Qual que acho que é a expectativa maior? Voltar aos treinos ou voltar aos jogos, hein, Rodrigo? Porque agora o pessoal está treinando e não tem jogo, né? E treina de uma maneira totalmente diferente do que estava treinando antes, com certeza.
Fred, assim, é desafiador para todo mundo, né? Para os treinadores, que têm que elaborar os treinamentos de forma completamente diferente do que de costume, para os preparadores físicos e para nós da diretoria. Mas a expectativa realmente era retomar os treinamentos. Nós ficamos quase 60 dias parados, 45 dias realmente parados e 15 dias em treinos online. Esses treinos online, de certa forma, nesses 15 dias, eles estabilizam padrões de força, padrões de estabilidade, mobilidade. Mas, é claro, em casa os atletas não têm a condição de trabalho que eles teriam no clube. E por isso que nós brigamos de forma segura com os órgãos competentes para que nós pudéssemos retornar. Retornamos e gradativamente estamos ganhando condição. Se os jogos de verdade vão acontecer em julho ou em agosto, eu acho assim que não é nossa responsabilidade. Eu acho que essa é uma responsabilidade maior, acho que cabe aos órgãos de saúde mesmo, aos governantes. Espero que eles tomem a melhor decisão, mas eu só acho que o futebol não pode ser marginalizado. Eu tenho visto muitas entrevistas, muitas matérias que tratam o futebol como... futebol é o último dos importantes, né? Dos importantes. Cara, não é bem assim. A cadeia econômica que se abastece do futebol, ela é gigante. Ela é gigantesca. Inclusive, cabe até vocês, jornalistas, mídia, enfim, tudo mais. E eu não vejo por que realmente, se nós somos um dos poucos segmentos, que temos mais de 10 agentes em nossas comissões técnicas, agentes de saúde. Temos mais de 10 agentes em cada comissão técnica. Estou falando por baixo aí. Sim. A maioria dos clubes hoje, entre Série A, Série B e até Série C, possuem centros de treinamentos fechados, com no mínimo 2 campos. Nós temos um espaço realmente muito grande, são 74 mil metros quadrados, com 5 campos oficiais, uma academia muito grande, piscina grande, refeitório grande e tal, e eu sei que essa não é a realidade da maioria dos clubes do país. Verdade. Mas eu entendo que na sua maioria, até porque não é tão complicado, e nós demos publicidade ao nosso protocolo, que é muito semelhante a todos os outros, eu já verifiquei o protocolo de várias equipes, e assim, eu tenho certeza que a maioria dos clubes consegue cumprir. Falta, sim, a responsabilidade individual de cada atleta, de cada profissional, de cada diretor que está presente nesses treinos, de entender, de ter um entendimento que, poxa, que o distanciamento social não acabou, que o vírus ainda não foi embora, que isso é uma coisa séria, e que a gente precisa ir para o trabalho e voltar para casa. Ir para o trabalho e voltar para casa. Ter responsabilidade com o próximo. Sim. Claro que a gente não tem tanta informação, mas o que a gente tem é que nenhum atleta realmente, um atleta saudável, que regularmente faz seus exames de sangue, enfim, todos os exames que são necessários no início do ano, a gente não tem nenhuma informação de um atleta que morreu por Covid. Teve um atleta aí na Bolívia, se não me engano, que morreu decorrente do Covid, mas o cara disputava a 4ª divisão do campeonato boliviano, era uma competição semi-amadora, enfim. Então, assim, a responsabilidade que nós temos é de não sermos vetores, não passarmos para nossos familiares, para pessoas que têm morbidade, enfim. Não dá para ser atleta, treinar e sair na rua depois para festar, sair na rua depois para bater papo com os amigos, né? Fazer churrasco, que muitos fazem, fazer festa, que muitos fazem. Então, assim, não é uma vida normal, né, Fred? Então, assim, se a gente tiver um pouquinho de responsabilidade, eu acho que dá, assim, gradativamente para a gente voltar ao futebol lá para agosto. Eu acho que os jogos poderiam retornar também. Acho que isso é bom para quem está em casa. Eu, por exemplo, eu não vou mentir para você, minha cabeça já estava um trevo, e claro que com a volta dos campeonatos no exterior, você fica em casa mais tranquilo, você vê a sua partidinha, você toma a sua cervejinha tranquilo, né? Então, assim, o jogo faz parte do cotidiano do brasileiro, né? Ele é um costume. Então, assim, eu gostaria que voltasse, que retomasse com responsabilidade. Não estou aqui de forma alguma
sendo contra as normas que vêm sendo tomadas, nem sendo partidário de ninguém, nada disso. Eu acho que isso é uma bobagem que está acontecendo no Brasil. Verdade. Isso está nos prejudicando muito, mas eu gostaria que o futebol não fosse marginalizado. Eu acho que a gente pode sim retomar treinos e depois de um tempo jogos, para que a sociedade também conviva melhor com essa pandemia, com esse distanciamento social, enfim, tudo isso. E eu até acho que nós podemos ajudar. E até pela sua caminhada, né, Rodrigo, como um gestor no futebol, você já lidou não só de times de Série A, com times menores. E assim, o que você está falando bem verdadeiro, porque a gente... Um abraço ao Marcelo Cabo, o técnico, está mandando um abraço aqui a gente. Rogério Micali, há pouco, o técnico campeão olímpico, também entrou há pouco também na live aí. Já trabalhei com essas duas feras aí. Legal. E assim, a gente sabe que o futebol envolve muita coisa, porque não é só os jogadores que entram em campo e os milionários, como parece que é assim o futebol brasileiro. Não é isso. Exatamente. É a minoria que são os que ganham bem, a bem minoria mesmo, não chega a 2%, mas o restante tá sem levar, né? Não sabe nem se vai trabalhar na sequência, se vai ter contrato, não sabe se vai ficar. Tem clube que não pagou o salário, o cara foi, saiu, aí tá de férias, né? E não tá... Com a cabeça um trevo. Não recebe nada, né? A família precisando, ele não tendo. Os treinos físicos que a gente está vendo, os virtuais, o pessoal que tem condições tem. Quem não tem é em casa, do jeito que dá, do espaço que tem, o lugar que tem. Se dá para fazer, às vezes, né? Fora, estádio, pessoal de segurança, pessoal de limpeza, pessoal de alimentação, imprensa. Nós também, na imprensa também estamos sofrendo a mesma coisa. Eu sei. Porque a gente está sem poder trabalhar. Tem gente que ganha para o jogo, tem fotógrafo que é freelancer, tem cara que ganha por partida. E quando voltar vai ser estádio portões fechados com só a emissora detentora dos direitos dentro do estádio, com um grupo reduzido também. Então veja só essa cadeia que você citou, o quanto que cerca de gente, quantas pessoas necessitam que volte, claro, com segurança, com cuidado, com testes, com total tranquilidade, sem atropelar nada, para a gente não ter um caso emblemático de algum atleta, um nome importante, e que cause uma tragédia, uma consequência pior para um familiar, por exemplo. Não é isso que a gente quer. Mas a gente quer que, com cuidado, retome o trabalho, né? Eu acho que é o mais importante, né, Rodrigo, que isso aconteça com tranquilidade e que as coisas, se estão voltando ao comércio, aqui em São Paulo voltaram os shoppings, o comércio de rua, certo ou não, com gente se aglomerando ou não, mas as pessoas estão tentando voltar a sobreviver, a tentar conseguir o seu sustento para voltar a trabalhar. Né? Eu acho que é isso importante, ter esse lado também, né, Rodrigo? Eu acho que não só pensar, claro, você está no Curitiba, você tem que defender as cores do Curitiba, mas a gente como profissional que cerca e trabalha no futebol, como eu também milito trabalhando no futebol, a gente precisa torcer pelo esporte que a gente gosta, né? Pela modalidade que a gente gosta, que é o futebol. O futebol indo bem, vai bem o Curitiba, vai bem o jornalismo esportivo, todo mundo vai bem, né? Eu acho que é nessa linha, né? Eu acho não, tenho certeza. Você está correto. E eu acho que nós podemos servir de exemplo, nós podemos ser referência com os nossos protocolos, com os nossos agentes da saúde. Inclusive, os dois médicos que trabalham conosco, um é o Dr. Clóvis Arnes, que é o presidente da Associação Brasileira de Infectologia, e o vice-presidente, que é o Dr. Jaime Rocha, é contratado do Curitiba até dezembro, até pela pandemia, pelos problemas que ocorrem, as dúvidas, questões. Nós contratamos um infectologista para que ele avalizasse o nosso protocolo. E com isso nós podemos, sim, servir de referência para outros segmentos, para a indústria, para o comércio, para shopping center. Enfim, eu acho que nós estamos num caminho. A única coisa que realmente me desagrada é essa marginalização, que o futebol tem que ser o último. Não. O futebol é um trabalho como qualquer outro, a gente tem nossas responsabilidades, quem não tiver vai ser penalizado por elas, pode ter certeza que as diretorias hoje, principalmente os executivos de futebol e os seus regulamentos contratuais, através dos jurídicos da maioria dos clubes, tanto do menor time ao maior, eles contêm penalidades para quem não as cumpre. Então, assim, regras são regras. E em qualquer segmento, você deve cumpri-las. E é o que ocorre no futebol. Acho que nós poderíamos, de alguma forma, retornar, sim, primeiro aos treinos e depois aos jogos, com toda a segurança que a maioria dos clubes tem cumprido.
Até porque, né, Rodrigo, a lupa tá grande, né? O pessoal vai estar todo mundo observando, né? Qualquer deslize pode ser Sim, fatal para algum atleta, né? Porque realmente a opinião pública está em cima, né? A gente sabe disso, o torcedor também está tá. de olho, né? Então, eu acho que se o atleta perceber isso, falar, poxa, eu vou dar uma segurada aqui, porque eu posso me ferrar e me queimar de bobeira, né? Porque é uma bobagem, o cara vai se queimar por pouco, né? Então, eu acho que essa lupa que existe, está existindo, né? Das pessoas, fiscalizando as outras, né? Às vezes de uma forma até exagerada, mas essa lupa pode, de uma certa forma, até segurar os mais saidinhos, né, Rodrigo? Eu acho que esse é um trabalho que os clubes devem ter, de melhor orientação com os seus atletas, com seus funcionários, com seus colaboradores, para que nada de errado ocorra. Posso até citar um exemplo aqui. Claro. Nós tivemos uma pauta aí muito polêmica, né, que até foi suspensa, mas deve ser votada na semana que vem, sobre a PL de redução da rescisão a 50% dos atletas, sobre poder mudar a regra dos campeonatos e também sobre a suspensão do Profut. Sim. São decisões polêmicas. Então faz parte do seu novo dia a dia você explicar para os seus atletas o porquê que está sendo votado isso. Não é que estão tirando um direito dos atletas. Não, peraí. A gente está só ajustando para que o empregador também não morra. E para que o empregado mantenha assim, seus direitos, mas de forma controlada, de forma profissional. Nós temos um problema que é grave hoje no futebol brasileiro. Eu sei que existem más gestões, eu sei que existem erros de contratação, mas também existe o jogador que senta em cima do contrato e fica nele aí 3, 4, 5 anos. Na verdade, ele tem 4 anos de contrato, ele vai trabalhar só a partir do terceiro, porque aí ele tem 6 meses para trabalhar bem e depois de 6 meses e um dia ele pode assinar um pré-contrato. E a gente sabe disso. Então, assim, essa mudança não afeta o bom profissional, ela afeta o mau profissional, porque o bom profissional, o clube mesmo, quer receita em cima dele. Claro. Quer que ele produza para poder vendê-lo, para poder ir ao mercado. O clube depende muito da receita hoje de venda de atleta. Então, assim, voltando ao assunto anterior, eu acho que esse novo mundo nosso, esse nosso novo dia a dia, ele deve ser melhor orientado. Nós devemos conversar mais. Hoje, inclusive, nós temos uma reunião da ABEX, que é a Associação Brasileira dos Executivos Do futebol. De futebol, que fala exatamente sobre isso. Nós precisamos trocar mais ideias, nós precisamos conversar mais, nós precisamos regulamentar a nossa função, que não é regulamentada ainda. A segunda dos técnicos não é regulamentada, né? Dos técnicos, de certa forma, tá bem próxima de ser regulamentada, né? Falta pouco. Eles já conseguiram, pelo menos, a inscrição no BID em CLT, eles conseguiram algumas coisas que os executivos de futebol ainda não possuem. Não. Nós temos essa reunião justamente para falar sobre isso. Nós precisamos ter um posicionamento, né? Sim. Os presidentes conversam entre eles, os CEOs, os diretores financeiros conversam entre eles, mas eu acho que as soluções devem partir dos executivos de futebol. São as pessoas que estão mais ligadas ao campo, ao dia a dia e aos problemas relacionados a esse dia a dia. E é esse novo mundo que a gente vai ter que aprender a conviver. Ô, Rodrigo, você tocou num assunto até que eu tratei aqui, inclusive, numa das lives, que é exatamente a PL, conversando com o Sindicato de Atletas aqui de São Paulo, né? Tem um sindicato municipal, que inclusive tem o Washington, que jogou no Palmeiras, no Ceará. Sim, eu vi uma entrevista dele, inclusive. E o outro com o Martorelli, Rinaldo Martorelli, que há muito tempo é presidente do Sindicato de Atletas aqui de São Paulo. E o que eles questionam, o que eles debatem sobre isso, é que os atletas estariam perdendo na questão da rescisão, onde o clube estaria mais protegido. Você acha que é isso? Não é isso? É mais uma forma de tentar deixar mais justo em relação às decisões que existem? Até essa forma de procedimento, como você citou, e realmente é algo verdadeiro. Hoje tem muito jogador que faz contrato muito longo e fica realmente sentado no contrato, esperando, sabe que para ele ser titular, ser reserva, se está sendo relacionado ou não, o contrato dele está sendo pago lá em dia, né? Se não está um pouquinho atrasado, mas vão pagar, ele sabe disso, o que depois pode entrar e cobrar e vai receber o que está escrito no contrato. Como que você acha? Como você avalia o que os sindicatos estão passando e transmitindo aos atletas? Porque muita coisa que você falou dos atletas, os atletas estão escutando isso, né? O que você pode falar?
Na verdade, tanto eu acompanhei as entrevistas, tanto do Martorelli quanto do Washington, e infelizmente eles não, como é que eu vou explicar? Eles realmente não explicaram como funciona a lei. A lei só atinge cerca de 5% da classe, que são aqueles que ganham mais de 12 mil reais mensais. Tá. Então, assim, é um número muito pequeno. Ela não atinge aqueles atletas de pequenos clubes que ganham abaixo de 10 mil reais, que é na sua grande maioria, quase de 95% a 98% Tá. dos atletas de futebol profissional. Ela atinge, sim, uma minoria, só que dentro dessa minoria tem muitos atletas, como eu te falei, que fazem o contrato, que acertam seus contratos e acabou. 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 Essa é a verdade. Isso já era, se não me engano, até 2010, já era essa lei de 50% de rescisão. E eu já trabalhava no futebol, eu trabalhava no Grêmio Barueri na época, que era um clube empresa. E eu lembro que a relação de comando e comandado, empregador e empregado, era muito mais respeitosa, ela era muito mais clara, ela era muito mais transparente. Os agentes não tinham tanto poder no futebol. Com essa nova medida de rescisão 100%, faltando 6 meses para o término do contrato, o atleta poder fazer um pré-contrato, essa relação mudou demais. Os treinadores têm imensa dificuldade. Os executivos, imensa dificuldade. Os presidentes, para fazer todo o planejamento com os seus departamentos jurídicos de formas de contrato, tem imensa dificuldade. Então, assim, essa medida vem para igualar a relação, que é necessária, de agente com executivo, do executivo com os atletas, dos treinadores com os atletas, para os presidentes planejarem melhor o seu ciclo de mandato, porque infelizmente ainda não temos muitos clube-empresa. Eu acho que é uma consequência, é uma bela alternativa, mas ela ainda não é viável, infelizmente, não está nem regulamentada. Então, assim, eu creio que essa relação se igualaria, sabe? Essa questão de relação interpessoal no dia a dia ia melhorar muito. Mas eu respeito o entendimento deles, acho que eles são presidentes de sindicato, tem que falar pela classe, mas eu não vi em nenhuma das entrevistas deles eles explicando quem realmente atinge. Em nenhum momento eu vi eles explicando que atinge 5% da classe. Em todo momento eles falam assim, estão querendo tirar os direitos dos atletas de futebol profissional. Não é verdade. Hoje todos os atletas de futebol profissional, principalmente esses 5%, eles têm condições maravilhosas de trabalho, eles têm direitos que não acabam mais. Hoje existe, existe receita para eles, individual, seja num patrocínio de uma marca, seja no direito de imagem, de publicidade da imagem. Bom, enfim, direitos eles têm de porrada. Eu acho que está faltando um pouco de dever. Sim. E Rodrigo, ainda sobre esse lado, né, da Lei Pelé em si, você acha que só uma mudança mesmo em relação a esses contratos tão longos, que meio que o clube é uma vítima no momento, assim, quando um jovem atleta desponta e já torna-se interesse, ou pelo menos sai um zum, olha, já estão de olho, então o atleta, o clube vai lá, faz aquele contrato longo, né, o médico coloca aquela multa, tenta amarrar o jogador para pelo menos ele ficar e aproveitar um pouquinho dele no profissional, se for possível, se não vender antes, né. E aí, se vira, beleza. Se não vira, fica aquele pipinaço, que é aquele contrato longo, interminável, fica impressionante ele para um monte de lugar para tentar dividir salário, fica aquele jeito. A alternativa seria mexer um pouquinho nessa lei Pelé, se fosse possível, amarrar de uma outra forma, porque os empresários ganharam muita força nisso, né? Eles ganharam uma força tremenda, um cara que tem esse poder de persuasão, um empresário que consegue barganhar, ele consegue fazer um cara que, meia boca, o cara tem um contrato de um cara fera, né? Dependendo do que for. Como que você vê? Tem a curto prazo algo para tentar desvincular isso? Até porque, para melhorar o futebol, porque tem jogador realmente que a gente percebe que o cara tá acomodado. Ele está tranquilo, porque ele sabe que tem contrato e vai receber a grana dele numa boa,
portanto, se vai jogar, se não vai jogar, se vai ficar no banco, se vai estar relacionado ou não. Ele sabe que tem um contrato longo pela frente. Olha, é muito difícil essa solução se não tiver a união das classes. Eu acho que tanto treinadores quanto atletas, executivos e os próprios presidentes de clube precisam sentar numa mesa. E isso é uma coisa quase impossível no país. A gente não vê discussões sobre o futebol com todos numa mesa. E quando ocorre, é sempre um puxando para o seu lado. Isso precisa mudar. Para o bem do futebol brasileiro, isso precisa mudar. Entendeu? Então, assim, não é só a visão sobre a lei. Que a Lei Pelé precisa ser alterada, isso é notório. Eu acho que precisa haver uma flexibilidade aí de pensamento, de direitos e deveres, principalmente quanto aos atletas da base que você citou. Acho que essa parte é uma união até distinta do que eu estou falando. Porque todos os executivos de base, todas as categorias de base, elas são protegidas pelo direito de formação. Então, até essa parte, tranquilo. A hora que você profissionaliza o jogador, que você é obrigado a fazer 3 anos de contrato, aí realmente se torna um problema, como você falou. Porque você é obrigado a fazer você pode fazer o primeiro contrato quando ele faz 16 anos. Sim. Ele vai até 19. Desculpa, mas jogador de verdade com 19 anos são exceções, não são regra. Claro. E é isso que tem que mudar. A gente não pode construir a lei pelas exceções, a gente precisa construir a lei pela regra. E a regra é um jogador maturar com 21 anos, com 22 anos, com 23 anos. É por isso que eu sou a favor, sim, da categoria Sub-23. Acho que esse Campeonato Brasileiro Sub-23 veio para realmente formar e apresentar ao mercado jogadores que dificilmente teriam oportunidade, principalmente nos clubes grandes, nos 20 ranqueados ali que participam do Campeonato Brasileiro Sub-23. Essa foi uma ideia brilhante da CBF. Espero que continue. Mas é um assunto polêmico, é um assunto bem difícil realmente de a gente achar uma solução. A curto prazo, com certeza. Quero agradecer o Fábio Carilli, está aqui também na live. Obrigado, Fábio, pelo elogio, pela pergunta. Um grande abraço para o Fábio Carilli. O Marcelo Cabo concordando nas nossas explanações aqui. Ele disse também, o Marcelo Cabo aqui também, futebol movimenta 1% do PIB e 80 mil empregos diretos e indiretos no Brasil. E a gente sabe disso. Quem milita no futebol sabe. Assim, o torcedor não é criticando o torcedor, mas o torcedor é muito o time dele e tal. E às vezes esquece o que gira em torno do futebol, né? O todo. E é muita coisa. E realmente a gente sabe quanta gente, a gente que é da imprensa e tem contato com o pessoal de eventos, que faz os camarotes dos clubes, que tem o pessoal que tá sofrendo, cara, não tá fácil. A gente sabe o quanto tá pesado o negócio aqui. O Adalberto Almeida disse aqui, mas tem que ser para os dois lados. Pastando, agora não sei em relação ao que acho que da relação jogador e diretoria, né? Deve ter sido isso, Adalberto Almeida, a PL 21-25-20, só dar esse direito para o clube e não dar as mesmas condições para os atletas. É aquilo que o pessoal está falando, né? Que é aquilo que eu citei, que é a parte em relação à rescisão, dá o direito ao clube e o atleta, quando quiser, não tem esse mesmo direito, né, Rodrigo? Na verdade, eu não sei que direito que está sendo pleiteado aí pelo atleta, porque o atleta que vai ter a rescisão é o mau profissional, não o bom profissional. O bom profissional não vai pedir rescisão. Enfim, agora, se acharmos um meio termo, se a gente, ao invés de fixar o valor em 200 vezes, se a gente fixar o valor de rescisão, aí eu acho legal. Bom para os dois. Fulano assinou com o Curitiba. Qual que é o valor da multa rescisória dele? Ao invés de se acompanhar a Lei Pelé, o cara é obrigado a fixar o valor da multa. Ele pagou 3 milhões, ele quer uma receita aí de 9 milhões, ele coloca lá 9 milhões. Opa, desculpa. Não, tudo bem. Ele coloca lá a multa de 9 milhões, tá? Fixada. O atleta tem 3 anos de contrato, cumpriu 1 ano e meio, tem uma proposta para sair 1 ano e meio antes do término, isto é, com 50% ou com 51% do contrato cumprido, de 4 milhões e meio. Ótimo! Eu acho justo, de verdade que eu acho justo.
Se é isso que o Adalberto está falando, e a pergunta dele é muito boa, eu acho justo, eu acho benéfico. Porque o clube não teve que pagar mais 1 ano e meio de contrato, teve uma receita 50% maior do que o que ele pagou. Eu acho justo. De verdade, acho bem justo. É uma bela ideia. Aproveitar o Fábio Carilli aqui, aproveitou já. Fala pro Rodrigo não contar só histórias boas. Fala para ele contar a barca furada que ele me colocou nos veteranos em Barueri. Que barca é essa que você colocou o Carilli, hein, Rodrigo? Cara, com certeza é brincadeira dele. Encerrou a carreira conosco, como atleta. Começou a carreira dele como treinador também conosco. Como assim barca furada? Foi a melhor barca da vida dele, na verdade. Foi o caminho para o sucesso, é isso, né? Pô, foi o caminho para o sucesso, foi o Grêmio Barueri. Os veteranos foram para orientá-lo melhor, pô. Um deles, inclusive, era o Jameli, que era o gerente, era o executivo do Barueri na época. O grande Jameli também, outro parceiro, já participou do programa lá no estúdio. Eu tenho um programa aqui em São Paulo no estúdio. O Jameli já participou também do programa. Aliás, o Carilli vou depois convidar para fazer uma live também com o Carilli, que tem ótimas histórias também. O Adalberto respondeu aí, acho que isso mesmo, bastante. Eu acho justo, sou a favor da ideia dele, acho muito justa. Sim, legal. O Preto Casagrande entrou aqui, um grande abraço ao Preto, que jogou aqui no futebol paulista do Santos, figuraço, foi um ótimo jogador, também agora segue a sua vida pós-futebol. O Rodrigo Pontes está colocando aí, jogador do Corinthians também aqui, ó, Barueri, fomos muito felizes, época boa, Rodrigo Pontes aí mandando mensagem também pro Rodrigo, pro Rodrigo, Charás aí, mandando mensagem. O Rodrigo é um dos culpados aí pelo Fábio Carilli fazer esse desabafo, tá vendo? Deu muito trabalho para ele. Os veteranos aí, um deles é o Rodrigo. Ó lá, ele esqueceu do time que ele me colocou para jogar depois que eu parei. O Fábio Carilli tá falando do time que ele jogou. Você lembrou agora, Rodrigo? Ele tá de sacanagem comigo. No futebol de várzea lá que a gente jogava junto. No várzea, na várzea. E realmente o time era muito feio. Era ruim. Mas ele tinha que me ajudar, pô. Pelo menos um, né? Você podia falar, pô, agora eu vou colocar um fera aqui para me ajudar. Pô, ajudei ele até aquele momento. Aí ele não ia me ajudar? Uma mão lava a outra, né? É isso, né? Pô, eu tinha que vencer pelo menos na várzea. Um abração ao Carilli aí. Rodrigo, vamos falar um pouquinho mais do Coritiba, do Coxa. Vocês fizeram os testes para o Covid, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Quantos testes já foram realizados? Vocês já estão há mais de um mês treinando. O Carilli está dando risada aí, lembrando. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que o Coritiba está fazendo, até para as pessoas entenderem esse protocolo feito. Está todo mundo lendo os protocolos da CBF, dos clubes, protocolos que foram feitos na Europa, né? O Campeonato Espanhol voltou agora neste final de semana. A gente vê as imagens, os jogadores de luvas, máscara. Todo um comportamento diferente tem que ter, vai existir isso para nós, seres humanos normais, os jogadores que parece que não são seres humanos normais, eles colocam como se não fossem, né? Seres humanos normais, e são, né? São como todos nós. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que o Coritiba está fazendo desse cuidado para esse retorno em segurança. Rodrigo, por favor. Fred, assim, logo que foi determinada as férias coletivas, né, que foram em abril, foram antecipadas... Desculpa só te cortar, só o Carilli aqui, só para a gente... Gratidão eterna a seu pai e a você. Muito obrigado, está dizendo o Fábio Carilli aqui. Imagina, esse cara é um monstro, essa é a verdade. Como homem e como profissional. E eu conheço há muito tempo, chama Luiz André Rosa, que é da cidade do Fábio Carilli, que o Fábio conhece muito bem, que é jornalista também e é amigo do Fábio Carilli, Luiz André Rosa, que eu tenho faz tempo já que eu conheci ele no caminho do jornalismo. Mas desculpa ter te cortado, por favor, Rodrigo. Vamos lá. Então, quando foi antecipada as férias coletivas dos atletas, a gente segurou a comissão técnica para que eles construíssem um protocolo. Claro que nenhum protocolo desse é fácil de ser construído. Nós preferimos contratar o Dr. Jaime Roche, que hoje é o vice-presidente da Sociedade de Infectologistas Brasileira. E aí nós começamos toda uma construção clara em cima do protocolo português, do protocolo da Liga Espanhola, que eles já tinham produzido, e adaptando à nossa realidade, o que é factível. Claro. Fizemos os testes, todos deram negativo na primeira leva, foram 50 testes. Não fizemos com alguns funcionários que não estariam nessa primeira parte nos treinamentos, porque eram treinamentos individualizados e físicos. Então, a gente segurou a comissão da parte técnica, treinador, adjunto,
os analistas, o pessoal do Scout, nós seguramos todos eles, mantivemos eles em distanciamento social, em casa, em home office, fazíamos todos os trabalhos de parte técnica só online. Ficamos durante 20 dias, 20 a 22 dias nesse primeiro processo, e aí então agregamos a segunda leva. Fizemos 64 testes na segunda leva. Aí sim, 2 pessoas deram um positivo, foram colocados em quarentena, e detalhe, tá? Todos os exames PCR, que é o validado. Sim, o top. É o do top. Nessa segunda leva, 2 atletas testaram positivo, e esses 2 voltam a treinar trabalhar só a partir de amanhã. Já deram negativo já fizeram o segundo teste, deram negativo e voltam a treinar a partir de amanhã. Por que nós fizemos 2 testes? O primeiro, porque era a primeira fase do nosso protocolo, sim, que foi validado pela secretaria, e o segundo, porque agora nós estamos iniciando o trabalho em grupo. Em grupo como? Coletivo? Não, nada de coletivo. Em grupos pequenos, com o distanciamento, mas em grupos de 8 a 10 pessoas. A partir de amanhã a gente começa essa segunda fase, e a terceira antes da terceira fase, que é a fase já de coletivos, de confrontos e tal, aí nós vamos ter que fazer mais um teste de Covid. Aí, caso alguém dê positivo, o mesmo procedimento. Fica afastado, fica em quarentena, depois retorna. É exatamente isso. Nós estamos seguindo à risca tudo que foi solicitado. Legal. E vocês tinham uma perspectiva, até a mudança em relação à cidade de Curitiba, vocês tinham uma perspectiva de volta já do campeonato ou ainda não? Vocês estão treinando, que é o mais importante nesse momento, voltar a treinar em campo, que há uma diferença brutal dos treinos virtuais para os treinos em campo, mesmo com distanciamento social, há diferença, uma bela diferença, inclusive, mas vocês tinham alguma perspectiva, olha, pode ser que volte agora, no meio de junho, ou só em julho. Vocês tinham alguma perspectiva de data ou nunca se trabalhou em perspectiva de data, Rodrigo? Fred, a gente não trabalhou com perspectiva de data, porque depois de 45 dias parado e mais 15 dias de treinos online, nós, na verdade, estávamos contentes com a possibilidade de ter mais 45 dias de treinamento. Então, assim, esse pensamento, uma referência sobre data, nós imaginávamos assim, dia 1º de julho, dia 3 de julho, o primeiro final de semana ali de julho, que eu não me recordo qual é a data. O primeiro sábado e domingo de julho, nós voltamos ao campeonato estadual. E aí temos um mês para fazer o campeonato estadual, cumprir seria 3 e 4 datas. de julho, 3 e 4. 3 e 4, é isso? 4 e 5 de julho, de 6 de julho na segunda-feira. Eu estou sem um calendário aqui próximo. 4 e então, 5. assim, seria 4 e 5 de julho, temos um mês para finalizar as 6 rodadas que faltam, que aqui já foi toda a fase classificatória, né? Aqui, estão nas quartas de final, né? Quartas e finais. E aí nós terminar o campeonato estadual e entraríamos no Nacional com tranquilidade, cumpriríamos aí essas 6 rodadas com certa folga. Mas isso não aconteceu ainda, as notícias são muito desencontradas, infelizmente aqui no Paraná nós não fizemos, pasme, mas nós não fizemos nenhuma reunião, mesmo que seja virtual, com os clubes. Nenhuma? Nenhuma, cara. São 90 dias sem a federação nos posicionar oficialmente. Sabemos das informações através da própria mídia, infelizmente. Entendo que talvez o presidente tenha outras preocupações, mas foi dado 60 dias suspensão de contrato para todos os funcionários da federação, então eles fizeram recesso de 60 dias, enquanto tem equipes do interior sufocadas financeiramente. Então, assim, discordo desse posicionamento, respeito, hierarquicamente somos filiados e temos que respeitar, mas discordo do posicionamento do nosso presidente da federação aqui. Espero que isso aconteça em breve, pelo menos um posicionamento oficial, uma reunião virtual com os clubes, para que a gente tenha uma referência. Caramba, não. E olha que aqui em São Paulo está tendo todo esse cuidado e tiveram várias reuniões virtuais, e a Federação Paulista Paranaense, que é a Federação Paranaense de Futebol, que é tão importante, né, um estado tão importante, né, no nosso meio do futebol, né, não só para o país, mas na questão do futebol, fazer uma reunião é incrível, hein?
Cara, assim, eu não sei nem Classificar, né? como definir esse sentimento, mas é um sentimento de impotência sobre aquilo que a gente poderia ter construído. Porque quem sabe. E aí não é nada de pioneirismo, não, mas é claro que quem iniciar o seu campeonato antes de forma segura, Sim, e tem que enfatizar isso, de forma segura, cara, vai ser vitrine no Brasil. com certeza. Vai poder servir de referência. Eu acho que nós tínhamos tudo para que isso acontecesse aqui no Paraná. Claro. Aqui nós temos com o calendário nacional Atlético, Paraná Clube, Curitiba, Londrina, FC Cascavel, que é um time com uma estrutura muito boa em Cascavel. Nós temos ainda o Operário, que tem uma excelente estrutura, excelentes condições de trabalho. Aí nós temos ainda classificados, tá? Todos esses classificados para as quartas de finais. Aí nós temos o Rio Branco de Paranaguá, que tem uma certa dificuldade, só tem um estádio para treinar, tem realmente uma certa dificuldade. O Cianorte, que é um clube empresa muito bem organizado. E falta um aí que eu tô comendo bola. Paraná Clube, você falou? Falei Paraná Clube, então, Curitiba. Bom, enfim, falta um, mas assim, na sua maioria, clubes muito bem organizados. Sim. Então a gente poderia, assim, ser pioneiro, todos esses clubes vêm cumprindo os seus protocolos com segurança, todos fazendo teste. Então você imagina os investimentos aí de todos esses clubes, e clubes do interior, que no caso do Cianorte, por exemplo, não tem nem calendário, o caso do Rio Branco de Paranaguá, que não tem calendário, mas a satisfação não foi nos dada, infelizmente. Caramba. O Rodrigo, o Curitiba não pode ter acesso à linha de crédito que a CBF liberou para os clubes, porque ainda não acertou com a Globo, é isso? É verdade? É verdade. Todos os clubes que não têm contrato com a Globo ainda, que tinham contrato com a Turner, participar dessa linha de crédito. Ah, é? Na verdade tem que ser dada uma... Desculpa, pausou aqui. Não. Na verdade tem que ser dada algo com liquidez, e nesse caso eu acho que só se nós não tivéssemos vendido o Ian Couto, por exemplo, se tivesse uma carta de crédito do City, talvez serviria. Mas, infelizmente, eu não sei a razão exata, tá? Quem discute isso é o nosso CEO, Lucas Pedroso. Entendi. Então eu não posso te dar a resposta exata, mas eu sei que nós não temos direito. Mas ainda tem a possibilidade de se acertando com a Globo ter esse direito ou não, Rodrigo? Sim, tem. Sim, tem. Tá. Nós estamos em processo de negociação, e caso a gente acerte, logo em seguida nós poderemos pleitear a nossa parte na linha de crédito. Eu sei que não é a sua área, mas você deve saber. A Turner estava sinalizando que queria conversar com os clubes alguns valores que foram pagos, acertados. Houve alguma conversa com o Curitiba ou por enquanto ficou tudo o que foi acertado antes? Porque foi ventilado isso, que a Turner poderia rever alguns valores que foram pagos aos clubes, Rodrigo. Desculpa, eu estou só arrumando aqui que estava acabando a bateria. Tá. Na verdade, eu acho que pelo que eu sei, tá? Não fui eu que participei das reuniões, mas pelo que eu sei, a Turner em nenhum momento demonstrou que o produto valia a pena, tá? O que tem sido demonstrado nas reuniões da Turner com os clubes é que o produto não é mais viável para ela, e ela tem o desejo de rescindir com os clubes. Até pelos problemas que foram causados pela TV aberta, né? Muitos clubes acabaram indo para a TV aberta no passado, e aí a Turner teve grandes prejuízos com isso. Enfim, não dá para entender os dois lados, né? Eu tô falando pelo lado do Curitiba, mas o Curitiba... Que foi um investimento tão forte que eles fizeram, né? E agora querer rescindir é uma coisa, né? E o Curitiba não estava na Série A, então eu não tenho como realmente mensurar esse prejuízo que a Turner levou ano passado. Claro. O Léo Oliveira escreveu aqui, a mudança proposta pela PL 2125 é o primeiro passo para que as condições contratuais sejam livremente negociadas entre clubes e os staffs dos atletas que recebem somente mais de 12K. É isso que o Rodrigo estava explicando, mas até em respeito ao que tinha escrito aqui, a gente está lendo. O Leandro escreveu, Pastana está fazendo falta lá na Vila Capanema, no Paraná Clube. O Emerson Vila, 8. Grande abraço, Pastana. Barueri me deu o primeiro título como treinador. O Emerson registrou aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. E o Leandro tá pedindo para você voltar lá para Vila Capanema. Deixou saudades
no Paraná Clube? O Emerson é o Emerson Ávila, que foi Ah, treinador o Emerson Ávila. de Um abração, base, Emerson. né? Sim, sim, Da base do Cruzeiro também. claro. É capacidade gigante. Tá? Ele trabalhou conosco no Grêmio Barueri também. Legal. Olha, Gustavo. você boa do Barueri, né? Bom, você vê que o pessoal você deixou saudade também, né? O pessoal do Barueri também registra aqui. O Gustavo Rosolim, grande pastor, mandando aqui mensagem. E, Rodrigo, ainda falando do Curitiba pro brasileiro, né? Tá. Como chega o Curitiba pro campeonato? Óbvio, a gente está esperando muita coisa para acontecer, mas com todo esse problema financeiro que está atingindo o Brasil inteiro, né? Todos os clubes aí apertando o cinto, tentando respirar, ter recursos. Como que ficou para o Curitiba? Como vocês estavam planejando? Que é com certeza uma coisa até março. Agora é uma coisa, a partir desse momento, como vai ser o Curitiba para o Campeonato Brasileiro? Olha, eu acho que dentro de qualquer crise, você tem que ver, tem que olhar a oportunidade, o copo meio cheio. Em nosso caso aqui, é isso que a gente procura fazer. A gente já tinha uma equipe 90% montada, né? Claro que quando você monta a equipe de um ano para o outro, e nós saímos de uma Série B, mantivemos uma base, trouxemos alguns reforços que já tinham experiência na Série A. Então, assim, quando você começa um trabalho, o início é difícil. A gente até teve uma desclassificação na Copa do Brasil aí que foi doída. Depois nos realinhamos no Campeonato Paranaense e nós temos 90% da equipe Definida. definida, exato. E com todo esse planejamento, a gente conseguindo construir um protocolo decente e saindo na frente, pelo menos na parte de treinamento, antes que outras equipes, que outros concorrentes, eu creio que a gente possa fazer um bom brasileiro. Um brasileiro aí seguro. Claro que a primeira preocupação nossa é não ser rebaixado. Não bater e voltar, né? Mas a gente almeja, assim, ocupar aí um meio de tabela. A equipe que a gente montou tem condições para isso. O Eduardo é um cara muito capacitado, já fez um bom trabalho ano passado no Botafogo, depois acabou saindo, foi para o Atlético Goianiense, conseguiu subir com o Atlético Goianiense, vem de bons trabalhos de base, né? Tanto no Corinthians quanto no Botafogo também, que ele se sagrou campeão brasileiro de sub-20. Vem de grandes experiências, com grandes treinadores, com treinadores de renome. Então é um cara assim que, apesar de jovem, tem muita experiência e pode sim nos levar a resultados surpreendentes até. Eduardo Barroca, bom treinador sim. O Sérgio Soares, grande Rodrigo, sucesso, meu amigo. Viu o início dessa carreira vitoriosa. Um abração aí o grande técnico Sérgio Soares. Outro treinador que trabalhou com a gente no Grêmio Barueri também. Na verdade, eu julgo que ele foi o grande responsável pelo acesso da Série B para a Série C ali. Ele saiu um pouco antes, não lembro o porquê, mas ele foi um dos grandes responsáveis do acesso do Barueri da Série C para a Série B. Bacana. Ô, Rodrigo, você estava falando sobre isso, eu ia até te perguntar da parte física. Realmente, você acha que tanto o Curitiba, o Atlético Paranaense, vocês podem sair na frente nessa parte em relação aos outros clubes por estarem já treinando fisicamente, até porque a gente conversando com outras pessoas do futebol, outros profissionais, e a gente percebendo a volta dos campeonatos na Europa, a preocupação muito grande com as contusões musculares, né? Então, estão preocupados em relação a isso. Vocês podem sair na frente nessa parte por estarem melhores fisicamente, nesse momento perderem menos atletas e até a parte física fazer uma diferença num jogo tão igual que pode acontecer no brasileiro? Tenho certeza absoluta disso, Fred. Vou te contar até um questionamento que eu fiz logo que nós retornamos. Nós fizemos alguns testes e avaliações físicas depois de 15 dias de treinos online, tá? E eu virei para o meu coordenador de performance e para o meu fisiologista e perguntei para eles, olha, vocês comparando aí com a pré-temporada, nós estaríamos hoje em que dia de janeiro? Eles falaram assim, ó, Rodrigo, não podemos esconder de ti, né? Nós estamos mais ou menos aí no dia 2 a 4 de janeiro. Eu falei assim, pô, mas como assim? Foi a data que eles se apresentaram. Eles falaram assim, ó, exatamente isso. Caramba. Em 45 dias você perde completa a forma física e aí nos 15 dias de treinos online nós recuperamos alguns números ali de força, de estabilidade, de mobilidade e tal, mas nada que possa fazer efeito algum quanto ao condicionamento físico. Nós precisamos de, no mínimo, como eu já citei aqui, Sim. precisamos de, no mínimo, de 30 a 40 dias para voltarmos ao estágio que nós deixamos lá no dia 16 de março.
que foi quando nós vencemos o Atlético por 4-0 aqui no Couto. Sim. E então, pode ter certeza que faz muita diferença. Eu vi até alguns, respeito, mas vi até alguns profissionais aí dizendo que precisariam só de 15 dias de treinamento. Não acredito nisso. Esses 15 dias de treinamento causarão um grande prejuízo para quem quiser competir em 15 dias. E pelo jeito, dependendo de alguns clubes, de alguns estados, só terão pouco tempo mesmo. Esses 15 dias podem acontecer mesmo, não só pelos profissionais falaram, mas na prática isso acontecer. E pode até ajudar vocês nessa parte, né? Olha, não era o nosso intuito, de Claro, verdade. mas cada um vai estar regindo de uma forma, né? Mas assim, dentro das regras do jogo, nós estamos cumprindo um planejamento que foi feito a partir de quando a Secretaria aqui nos liberou, a Secretaria da Saúde nos liberou para treinos. Mas a gente pode ter vantagem com isso. A gente está se caminhando para a parte final, eu quero já agradecer o Rodrigo, mas eu quero aproveitar. Rodrigo, nos últimos tempos, a gente acompanhando, eu estou há mais de 20 anos acompanhando futebol como jornalista esportivo, a função do diretor de futebol, diretor executivo, do gerente de futebol, o contratado, né? Não aquele que é estatutário, né? Que está perdendo cada vez mais espaço e força no futebol, ainda bem, nada contra, mas vamos colocar quem está sabendo fazer a função de uma maneira profissional, mas ganhou um status muito grande, né? Eu lembro quando eu era setorista do Palmeiras aqui pela Jovem Pan, quando chegou o Alexandre Matos, parecia a contratação do cara, um galáctico, chegou, sabe, tamanha a proporção foi da chegada dele ao Palmeiras na época. E ganhou essa proporção, né? Assim, se discute, você foi ventilado no Cruzeiro, outros nomes, o Thiago Escuro, quando foi para o Cruzeiro, depois voltou para o Red Bull, entre outros nomes, né, que vão girando, como se fosse negociação de atleta mesmo, assim, a discussão de negociação. Eu queria que você falasse desse peso que ganhou, né, o quanto é bom e o quanto tem o lado negativo desse peso exagerado, como vocês fossem realmente as grandes estrelas. Não menosprezando o trabalho de vocês, mas parece às vezes que é uma contratação de um grande jogador, né? Fred, cara, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa pergunta é muito importante de ser feita para os executivos e acho mais importante ainda, tomara que possa respondê-la de maneira clara. Tem 5 minutos. Eu acho um pouco perigoso, tá? A forma como estão tratando a contratação de um executivo. O executivo, na verdade, eu vejo como um colaborador, como um profissional, sim, que deve entender um pouco de tudo, deve saber como fazer um contrato, deve entender um pouco do campo. E aí está uma parte importante que eu acho que poucos entendem, poucos executivos entendem da parte de campo, e eu acho que é necessário se entender, acho que é necessário conhecer a instituição, conhecer as regras, conhecer os direitos, conhecer os deveres, mas eu acho muito perigoso quando esse executivo é contratado como um atleta, como se ele fosse só um contratador de atletas, como se ele fosse um contratador de jogadores. Isso não é verdade na nossa função, isso é uma grande mentira. Nós temos obrigações muito maiores do que a simples contratação de um atleta. Isso é uma das atribuições, né? Fora o que tem, né? Exato, as atribuições que nós temos no dia a dia são muito maiores, são de ligar os departamentos, de fazer a comunicação fluir entre todos, de fazer também a comunicação interna para a externa sair de maneira clara através da sua assessoria de imprensa, através do seu departamento de marketing, através do seu presidente. Eu acho que essa relação também ela tem melhorado muito, a do executivo, do profissional, com o diretor institucional. Eu não acho que é maléfica a presença desse diretor institucional. Acho que ela é benéfica, acho que ela é boa para o clube, porque ele é o elo com o conselho deliberativo, e os conselhos são muito importantes ainda no clube. Enfim, tem o lado bom e tem o lado ruim, mas eu acho muito importante que os executivos que todas as equipes tenham executivos, porque na verdade nós temos muitos profissionais capacitados para melhorar as condições de trabalho, para melhorar toda a comunicação e para melhorar também o dia a dia no clube. Eu acho que nós temos executivos aí na Beck's de grande conhecimento, de competência gigante. Então, é legal a importância que dão, mas eu acho um pouquinho perigosa quando ela é mal interpretada. É isso. Sim, porque é um trabalho de formiguinha, né, Rodrigo? O pessoal não vê o trabalho, né? Mas é um trabalho de formiguinha, né? Da logística, comunicação, ao que está faltando pro treinador, o que o treinador está precisando, o que precisa de um jogador, problemas
extracampo, tudo isso envolve, o diretor absorve tudo, né? O executivo não é só um gastador de dinheiro, é isso. É bem claro para o torcedor que acha que nós só gastamos dinheiro, não é isso. Nós precisamos nos preocupar com coisas muito maiores no nosso dia a dia. Desde da refeição, se ela é boa ou não é, até o corte de grama, se está certo, se não está, entendeu? Então, tem muitas coisas que passam totalmente desapercebidas no nosso dia a dia de trabalho e principalmente para o externo, mas que no dia a dia, no interno, ele é muito significativo. Nós tivemos, por exemplo, o exemplo de um telhado, uma reforma de um telhado ano passado aqui no Curitiba, que podia causar um grande prejuízo na nossa academia, em toda a nossa estrutura de fisiologia, preparação física, enfim, dentro do lugar onde a gente mais fica, que eu tive que verificar. Então, estou dando um exemplo assim banal, e que foi fundamental para que depois a gente tivesse uma condição de trabalho melhor. Aí a gente reformou o piso, a gente trouxe uma metodologia diferente para a academia, que era de peso livre, que antes era de cadeia aberta, virou cadeia fechada. Enfim, são várias coisas específicas que um diretor executivo de futebol precisa conhecer. É isso. Legal. Só as últimas mensagens aqui, ó. Flávio Alves, que é gerente de futebol da Portuguesa, da Grande Lusa, explicou muito bem a função. O Fábio Lourenço, o executivo deveria ser contratado em alinhamento aos objetivos a médio, longo e prazo. Tratam os executivos semelhantes aos técnicos. É isso que explicou o Rodrigo aqui. E Rodrigo, quero agradecer sua atenção, a participação aqui na nossa live. Espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante. Desejo muita sorte a você, ao Curitiba. E com certeza no Brasileirão a gente vai se encontrar e eu vou fazer questão de dar um oi para você. Tá legal, Rodrigo? Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você. Obrigado aí a quem participou da nossa live. Espero ter contribuído de alguma forma. Obrigado mesmo, Fred. Parabéns pelo programa. Muito bacana. Eu acompanho, estou inscrito lá no canal do YouTube. Opa, obrigado. Muito obrigado. Valeu, um abração, Rodrigo. Boa semana. Valeu. Muito obrigado. Agradecendo aqui o Rodrigo, diretor de futebol do Curitiba, Rodrigo Pastana, participando aqui da live A Bola Não Para. Você pode se inscrever no meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior. Nesta terça tem mais uma live, 7 da noite. Vamos falar do futebol do interior de São Paulo aqui, com muito prazer. Conto com vocês aqui mais uma vez. Muito obrigado. Boa semana a todos. Tchau, tchau.